Olá, degustar a vida, estamos no mundo da educação. Qual a perspectiva da educação? Estamos com o professor Sérgio Alexandre e o tema de hoje para degustar bem a vida, educação. O que nos espera? Já voltamos! Para degustar bem a vida, estamos com o professor Sérgio Alexandre, que é biólogo. Isso. E é professor de cursinho que fala? Né? Ensino médio e ensino pré-vestibular, médio. né? E educação, técnicas na educação são importantes para a vaguinha no vestibular, professor? Muito importante. A pequena vaga, né? Hoje a concorrência é muito grande, chega a ser quase desleal em alguns cursos. Os candidatos aos cursos de medicina viajam no Brasil inteiro prestando vestibular e são vários anos, eles ficam prestando durante 5 anos, então o candidato que sai agora do terceiro ano compete com 5 gerações passadas, então é complicado, é cada vez mais concorrido, o mercado de trabalho cada vez exige mais isso. Uma vaga de medicina são média o quê? 100 alunos concorrendo por uma vaga? Até mais que isso? No meio do ano, que agora também criaram vestibulares de inverno e vestibulares de verão. Então os vestibulares do meio do ano, chamados de inverno, eles são mais concorridos. Então aqui da UEL, você tem aí cerca de 400 candidatos por vaga. Ui, 400? 400 pessoas concorrendo por uma vaga de medicina. Por uma vaga. Daí para mais. Na USP, na FUVEST, o número cai. Medicina não é o vestibular mais concorrido, mas são os candidatos que têm as maiores médias. Ah, ok. O vestibular da FUVEST são 2 fases. Para você passar da primeira para a segunda fase, em medicina, o ano passado, você precisava acertar 84% da prova. Eu sei que essa palavra é gabaritar praticamente. E aliás, 84%, quem acertou 84% não é o cara que vai passar. Provavelmente não. O cara que vai passar, ele vai acertar 99,9% e vai corrigir a prova do professor. Provavelmente. Mais ou menos isso. Uma concorrência, mas então o preparo, é fundamental. a educação é muito importante. Isso, e não só nos anos finais. Erra o candidato que acha que vou chegar no terceiro ano e vou estudar ou vou fazer cursinho ano que vem. Não consegue. É tão concorrido que você precisa começar a preparação já no primeiro ano. Entendeu? E aí você consegue treinando como em qualquer esporte. Você acha que é possível, então, no primeiro ano então, do ensino médio? Isso é possível, porque Sim. eu já escutei porque tem que ser desde o berçário. Isso influencia. Sim. Mas que é possível, então, desde do primeiro ano, e a pessoa focar, determinar, e com as técnicas dos professores? O que eu acho importante foi isso que você falou, Marcela, o foco. Se ele tiver um foco, se ele tiver um objetivo e conseguir focar nesse objetivo, com certeza ele consegue passar na carreira que ele quiser. Com certeza. E Você será falou um bom que profissional. medicina não é a mais concorrida, qual que Na é? FUVEST, a concorrência maior é em publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda é a área que... É a área mais concorrida, mas não são os melhores candidatos. A nota de corte é bem mais baixa, entendeu? Okay. Então é assim, estou dando exemplo da FUVEST porque a Unioeste não tem dados tão precisos. E a FUVEST solta relatórios no site, é fácil da gente acessar. Os candidatos que gabaritam a primeira fase são candidatos de medicina. Gabaritar, de novo essa palavra. O cara tem que ser top. Sim. Entender de várias áreas. São 8 áreas, né? 8 áreas: matemática, física, química, biologia, português, inglês, geografia e história. E agora sociologia e filosofia. E cai atualidades. Atualidade, então, né? O leque está se expandindo. Aqui no Paraná, as faculdades estão pedindo demais agora filosofia e sociologia. Então, os candidatos têm que ter uma preparação muito grande nisso. São áreas importantíssimas. E é legal para o cidadão isso. Com certeza. Não é, professor? Com certeza. Porque eu acho que ficar, não desmerecendo a matemática, o português, mas são áreas também que fazem a conexão de todas. Porque
preparar para a vida, Isso. não só preparar para o vestibular, né? Preparar para a vida, como cidadão, como pessoa, como estudante de universidade. Isso. Qual é a situação? Porque não adianta também passar no vestibular e depois ele não saber nada do que vai fazer na alienado do faculdade. mundo. Sim, não tem como. Olha, o mínimo de atualidades também acho importantíssimo. Importantíssimo. Hoje saiu no site da UOL, da Folha de São Paulo, 10 dicas de temas que podem ser pedidos nos vestibulares. Então são temas muito atuais. O problema do Mercosul com o Paraguai e Venezuela, o problema da Síria, as Olimpíadas, a inclusão social, Paralimpíadas, né? Então, vários temas assim que são temas do momento, que você vê borbulhando o mensalão. Isso está borbulhando aí na mídia. Então, o aluno não pode mais se alienar disso. Né? Então tem toda a informação do conteúdo propedêutico, da coisa de escola, e também tem a parte do mundo, ele tem que estar inteirado com o mundo, não tem jeito. Porque essa sua paixão para trabalhar com isso, motivar esses alunos, da onde surgiu isso? Pois é, nem eu sei. Dia 13, dia 13 de setembro fez 27 anos que eu comecei a lecionar. Eu não tinha 19 anos completos ainda, e eu comecei a dar aula. E que eu queria fazer medicina. Sim. Não consegui passar, não vou fazer a segunda opção, comecei biologia, e aí quando eu comecei, já no primeiro ano comecei a dar aula, me empolguei e acabei desistindo de tudo, falei, não, isso aqui mesmo que eu quero fazer. E descobriu, né? Sim, Sim. O que é um outro problema também, porque o aluno, o jovem está lá com 16, 17, 18 anos e acha que gosta de medicina. Eu quero fazer medicina. Por quê? Porque é legal, mas ele nunca fez. Entendeu? Então, às vezes... Tem a questão do senso comum, não é senso comum assim, do que a mídia estipula, que é socialmente uma carreira, ser o doutor, né? E nem necessariamente é isso. É como é visto pela sociedade. Tem tudo isso. Tem um lado social, tem um lado financeiro, tem um lado do prazer, do prazer pessoal, da satisfação pessoal. Então, tudo isso tem que influenciar na carreira. Você acha que, de repente, não chegou a ser uma frustração, mas de algo que você, de repente, não almejou, você fez com que novas pessoas que querem conquistar, desde que tenham foco e certeza do que é isso, que você foi criando técnicas para fazer com que o outro alcançasse esses objetivos? Provavelmente. Foi mais ou menos isso, né? Não, provavelmente, porque eu uso muito minha experiência pessoal. Porque eu estudava em São Paulo, num colégio particular. Um colégio vicentino, que era um colégio técnico, mas assim, sempre um dos primeiros alunos, tal. E quando, se eu sou o primeiro aqui, eu vou sair, vou fazer o vestibular e vou passar tranquilamente. Não sei nem que trem passou, porque na minha cabeça, porque foi um atropelamento, assim, um turbilhonamento. Eu acho que eu conheço histórias parecidas, a gente vai contar isso. Eu vou deixar para o próximo bloco para falar as coisas negativas, né? Assim, de quem não se prepara, o que acontece? O que acontece com essas pessoas? Degustar a Vida já volta. De novo, degustando a vida, buscando um mundo melhor e focando na educação. De novo aqui com o professor Sérgio Alexandre. Tá me dando dicas, eu tô quase prestando vestibular de novo. Por falar nisso, o que são as frustrações de um aluno? Ou o que acontece quando o aluno não consegue focar, alcançar as metas para prestar um vestibular, para conseguir uma carreira, desde não saber escolher a carreira? Pois é, o problema de escolha de carreira é um problema terrível hoje, porque é um campo muito aberto. Antigamente você tinha basicamente 3 áreas: medicina, direito e engenharia. Hoje em dia você tem um leque
absurdamente grande. Mesmo a engenharia são várias, né? Se dividiu em não sei quantas engenharias, quer dizer, e cada vez engenharias novas e, claro, o conhecimento vai aumentando e as áreas vão aumentando. Hoje você tem faculdade, curso superior de design de jogos. Design de jogos. Pois é, quiropraxia. Que estimula, né, o cérebro. Quiropraxia. Quiropraxia. Isso, em São Paulo você tem faculdade que faz curso superior disso. Então, quer dizer, como é que você vai saber o que escolher num mar tão grande? É muito difícil. Você pode escolher uma área grande, mas assim, especificamente fica mais complicado. Eu acho que eles estão num mato aí bem grande. E para sair desse mato. Mas dividir em blocos não é fragmentar o ser humano, Alexandre. Nós estamos entrando numa outra área, mas eu, por exemplo, sou da área da saúde, porque nutrição e da área de administração, que poderia ser totalmente diferentes se você olhar por um lado, ou muito, né, muito congruentes, não sei o nome certo, se você olhar para um outro. Mas então você precisa pelo menos eliminar o que você não gosta. Então, por exemplo, você não gosta de exatas, isso então você tira fora. Quem está em casa focando uma faculdade, uma universidade, então vê aquilo que não interessa. Eu não gosto de matemática, física e química. Essa pessoa não pode fazer engenharia, nem matemática, nem estatística. Quem sabe arquitetura, que é da área de humanas, cai bastante desenho, etc. Mas sabe? Tem alguns cálculos, né? Então, mas sabe, então assim, pelo menos focar uma grande área, biológicas, humanas, ver o que mais se adequa, o que mais se reconhece na área. Outra coisa, ver também o lado social da profissão. Eu quero ser médico. Beleza, você quer ser médico. Então converse com o médico. Disposto aos plantões? Exatamente. Converse com o médico. E pergunte para ele, e como eu digo para os alunos, pegue um papel, escreva lá, medicina, prós e contras, 2 colunas. E vamos lá, vamos conversar com o médico. Toda vez que você tiver uma oportunidade, por que é legal ser médico? É legal porque eu ando de carro zero, porque... Nem todos têm essa realidade, pois né? Em São Paulo, mas eu ganho dinheiro, meu salário é bom, não falta emprego. Tá, e por que é ruim de ser médico? Porque eu tenho que dar plantão, às vezes no dia 24 de dezembro, dia 1º de janeiro. Eu tenho que sair no meio da noite para fazer uma cirurgia, atender um paciente. Disponível para qualquer hora. Alargando minha família. Então, quer dizer, sempre que eu vou a uma festa, meu celular está no bolso e se tocar e me chamarem, eu tenho que ir atender, não preciso largar a festa. Então, está disposto a fazer isso, a esses sacrifícios? Então, faça isso com todas as opções e veja qual tem mais prós do que contras para você. Entendeu? E aí você vai conseguir conciliar a melhor escolha. Não tem jeito, tem que ser dessa forma. E depois, se não escolheu a carreira, o que tem a ver, assim, técnicas do aluno que ele vai se frustrando, por exemplo? O grande problema primeiro, a cobrança pessoal. De você prestar o vestibular, toda a sua turma está prestando, e aí você encontra com um depois e fala assim... a pessoa toda animada, e aí, você passou em quê? Nada. Isso é um Vou fazer bullying. cursinho. Não é bullying, é a realidade, né? E aí ele, eu entrei, eu consegui passar e você... Não, cursinho. Porque um quer compartilhar a felicidade e não sabe que aquilo pode estar ofendendo, não, né? Pode motivar de outra maneira também. Mas isso acaba deprimindo. Tem a pressão familiar, que a pressão familiar pode ser explícita, aquele pai que você precisa passar, você tem que passar, aquela pressão... E a pressão familiar, a pressão da sociedade é enorme. Aliás, as carreiras, né? Primeiro o pai já acha que o filho tem que ser tal situação. Temos alunos que os pais... em casa, pensa bem, deixa, né, o seu filho aflorar. Pois é, tem pais que não admitem, por exemplo, que o filho vai fazer uma faculdade que o pai acha que não vai ter campo de trabalho. Isso agora, 2012, entendeu? Não é uma... Não é 200, 300 anos atrás, não. Pai, mãe, né? Ajude ele a definir. Não coloque na cabeça dele, né? E essa pressão acaba pesando negativamente. E o que acontece? O aluno acaba largando o estudo. Então ele se recusa, ele já, afasta. O aluno podia ser um aluno aplicado, que corria atrás, de repente, com essa pressão familiar aqui, porque ele já esboçou em casa o que ele quer fazer. Olha, eu quero fazer isso, isso você não vai fazer.
Não, mas não vai fazer, e aí o aluno... Até porque quem dá a sustentabilidade desse estudo é o pai, e ele fica, enquanto meu pai está me sustentando, eu tenho que fazer aquilo que ele... Mas então, isso ele pensa assim, mas ele vai de um outro lado demonstrar a sua insatisfação. Sim. E qual a forma dele demonstrar? É não dando o retorno que o pai está esperando. Então, ele que vinha bem, de repente ele larga e fala assim, não quero, se recusa a estudar. E aí a coisa complica, porque o aluno está aí, no terceiro ano ele está 8 meses do vestibular, se for no meio do ano, 4 meses do vestibular, quer dizer, é uma coisa assustadora, é muito próximo. Entendeu? Ele não pode ter esse período de total inanição, de limbo nos estudos. Ele tem que estar focado. E esse excesso de informações que a gente tem agora? Que eu te falei que quando eu prestei o primeiro momento, eu tive uma pequena frustrações, sim, quando eu vi os calhamaços e eu não dava conta 100% do que estava escrito. Então eu achei, hoje eu te disse, hoje eu já sei olhar e otimizar. Se de repente vai cair isso, vai cair aquilo, mas com 16, 17 anos não tive essa maturidade. E hoje tem muito mais informações. Isso, e agora com tanta tecnologia? As redes sociais, etc. O que vai aí, o ponto negativo é esse excesso. Nós somos bombardeados de informações de todos os lados. Eu vi uma pesquisa que se um cientista for ler todas as revistas e artigos que saem da sua área, ele vai ficar lendo todo dia, o dia inteiro, durante o ano inteiro, e não vai conseguir ler tudo que sai no ano. Até morrer, né? Entendeu? Então é complicado, é muita informação. Então tem que saber pensar. O aluno não vai saber fazer isso, quem tem que fazer isso é o professor. Por isso você precisa sistematizar. Ok, então essa mesmo é a ajuda do cara, do professor. Do professor. O professor tem que estar por trás disso. E o professor, na verdade, depois de 27 anos dando aula, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se você ensina ou se o aluno aprende. Eu tenho quase certeza que o aluno aprende. E você não ensina nada, você estimula, você dá o caminho. E aí é com ele. Como diz a neuroeducadora, apreende, né? Ele apreende a informação. Exatamente. Chega de coisas negativas. Vamos para o comercial e depois no próximo bloco, o que fazer para reverter esse quadro? Não quero nada de frustração, eu quero uma educação bacana. Já voltamos. Degustar a vida, degustar saúde. Leilane Dutra, cirurgiã plástica. Você acha que as mulheres se sentem mais à vontade, você sendo uma mulher cirurgiã plástica? Eu acho que sim, né? Eu acho que o fato de ser mulher, a gente entende melhor os anseios femininos, as dificuldades. Então acho que a gente consegue trazer dar ao paciente a nossa sensibilidade feminina. Né? A gente consegue deixar o paciente mais à vontade, a gente consegue enxergar aquilo que ela quer nos mostrar. E aí, assim, com tudo isso, a gente consegue dar um pouco mais de atenção no pré-operatório, dar uma atenção mais detalhada durante a cirurgia. Eu acho que assim, a mulher, de uma maneira geral, por ser mais detalhista, né, e por ter uma sensibilidade melhor, consegue chegar no universo feminino com mais intensidade. Então eu acho que realmente a gente consegue atingir a mulher com mais força. Tem uma sensibilidade mais alcançável. Eu acho que sim. Excelente. Degustando a vida, nosso último bloco, já falamos da perspectiva dessa nova educação, dessa questão do vestibular, universidade, essa insegurança, né, esse desafio do aluno. Grande. Agora eu quero saber coisas boas, o que fazer para conseguir essa vaga
né? Porque é extremamente disputado, concorrido. Professores ajudam. Eu falei para você quando eu te trouxe, quando eu te pedi para vir, que eu tenho inúmeras lembranças positivas desses meus professores. Queria poder fazer um agradecimento assim enorme a eles, porque fazem a diferença na vida das pessoas. Alguns positivamente, outros negativamente. Olha, Marcela, mas são alguns pontos fundamentais. O principal, primeiro, foco. Sabe, o aluno tem que ter uma agenda, ele tem que ter, porque a maior dificuldade do adolescente é manter o foco durante um ano. Ele não consegue, em fevereiro, manter o foco para dezembro. Então ele tem muitos altos e baixos nesse período. O importante é que quando ele chegue no final, ele esteja em alta, para que ele vá prestar o vestibular e vá bem. Se ele estiver em baixa, vai complicar o desempenho dele. Tem que estar é que ser linear. É complicado. Complicado. Muito complicado, mas pelo menos então varia pouco. Mas isso é a idade que vai dando. Entende? Para o aluno que está com 16 anos, 17 anos e já vai entrar numa faculdade, é mais difícil esse foco. Mas de qualquer modo, aí entra a escola com a obrigação de tentar manter o foco. O aluno tem que ter uma disciplina. Por isso que é importante essa parte da escola, porque você tem esses cursos hoje à distância que são complicadíssimos de fazer. O pessoal que acha que é fácil, não é, porque você estuda a hora que você quer. Então, o problema é que você não estuda a hora que você quer. E com tantos jogos, tantas redes sociais e distrações para a mente, foco, disciplina, não é para qualquer um. Não, não é. Saber pensar, como eu disse, o mais importante. Usar essa tecnologia a seu favor. Você usar essa tecnologia, porque tem muita coisa boa também nisso tudo. E você pode tirar disso para você tirar uma dúvida, para você ver alguma coisa. Você entra hoje e acha aulas do mundo inteiro na rede social. Não teve aquele caso do indiano que dá aula para os filhos do Bill Gates, que começou a dar aula no YouTube e abriu lá e o Gates descobriu e... Então, e que os filhos assistiam e passou a patrocinar ele. Então ele tem não sei quantos milhões de alunos no mundo e ensinando coisas que teoricamente seriam mais difíceis. E ele dá aula de um monte de coisa. E assim, está fazendo sucesso e as crianças estão entendendo o que é o mais importante. Mas porque usa a internet, usa o computador e isso faz parte do mundo deles. A tecnologia faz parte, tem que saber utilizar. O professor Pode falar também. Mal da tecnologia, não, né? De forma alguma. O professor também tem que saber isso. A educação passou por 3 grandes revoluções. A primeira foi quando o professor ganhou o quadro negro. Ok. A segunda, lindo quadro negro. Que não é mais negro. Verde depois? Agora é branco, né? Ah, tá. A segunda, quando o aluno passa a ter o livro didático. Porque antes só o professor tinha. Porque não tinha esse poder, né? E agora, o que fazer? O aluno vai ter o mesmo livro que eu, e aí o que eu vou fazer em sala de aula? E a terceira, sem dúvida nenhuma, é o computador. Porque agora o conhecimento não é mais do professor, não é mais do aluno, o conhecimento é do mundo todo. Você entra no qualquer site de busca, você acha a informação que você quiser, escrita pelos melhores cientistas do mundo. Artigos científicos estão ali, revistas, né, científicas. À sua disposição. Qualquer um tem acesso. Então, assim, é só uma questão do professor deixar a sua aula também mais agradável e mais chamativa do que o joguinho do celular. O que é isso? Ser chamativo e ser agradável, sem ser bullying, né? Sem ser... O que dá pra fazer? Vou falar da minha área. Tá bom. Você tem algumas animações que você acha na internet que você pode... Você não precisa mais imaginar como funcionaria uma respiração celular dentro da mitocôndria. Eu pensei na mitocôndria. Você pode ver isso, entendeu? Alguém já fez uma animação mostrando a duplicação de DNA. Alguém já fez uma animação mostrando a tradução de proteínas. Então, o que antes você tentava desenhar para o aluno e ele tinha que imaginar aquilo se movimentando, agora você vê. Todos veem a mesma coisa. Visualmente é mais fácil de fixar. Sem dúvida, porque o que você vê e o que você escreve, você visualiza muito mais do que você imagina. Aquilo que você imagina, você não pode garantir que todos estão imaginando a mesma coisa.
Então ali você uniformiza a informação que você está passando. Ah, mas tem muita coisa errada. Sim, mas isso também é bom. Se você percebeu o erro, maravilha, você percebeu que está errado. Olha só, então você vê o certo e vê o errado, e dá para você fazer uma análise em cima disso. Antes de terminar, tem um assunto que é o Enem. A gente já tem que terminar, mas eu O quero Enem. saber isso. Porque quem não fez essa prova e quer fazer uma universidade ainda? O Tá Enem, fora para algumas... o Enem é uma prova de caráter nacional que eu acho maravilhosa. Eu acho que a cobrança tem que ser nesse nível do Enem, mais superficial, nada muito aprofundado nas disciplinas específicas. Quem não fez o Enem e já concluiu, pode se inscrever e fazer o Enem. Entende? E aí, com esse Enem, acaba passando, por exemplo, em algumas faculdades. Tem faculdades que só admitem o Enem, tipo a Unila. Algumas faculdades já tem um sistema chamado SISU, que você tira a nota no Enem, entra no SISU, vê qual faculdade, são faculdades federais, qual curso você quer, você se inscreve e dependendo da sua pontuação, você entra ou não entra. Se você ficar entre os primeiros, você entra. Nosso tempo de degustação na educação acabou. Mas eu já estava aqui nesse mundo do vestibular e do Enem. Quem aproveitou, né, um pouco disso para ter, né, ferramentas para educar, para se profissionalizar, para viver melhor. Verdade. Espero que tenha aproveitado. Mas para finalizar, professor, o que é degustar a vida para você? Degustar a vida é ser feliz. Ser Não feliz. interessa o que você faça, não interessa a sua opção, não interessa. O que interessa é ser feliz. Se você está feliz, você degusta a vida. Se não está, você não consegue degustar. Então bora, quem está em casa, para terminar nosso programa hoje, seja feliz. Que nós estamos felizes aqui hoje. Com certeza. Tá bom. Degustar a vida, agradece vocês, espera vocês no nosso próximo programa. Obrigada.